A proposta de redução do tempo de trabalho, ela mobiliza, né, o público. Por que ela mobiliza? Porque eu acho que as pessoas estão se dando conta, cada vez mais, de que jornadas muito longas de trabalho, no ambiente de trabalho, né, significam uma piora muito grande da qualidade de vida. E eu acho que as pessoas estão cada vez mais conscientes disso. Por quê? Porque a gente tem que considerar que, na realidade, o que a gente teve foi uma modificação muito grande nos últimos anos sobre o tipo de trabalho que a gente realiza, as modalidades de contratação, as formas de remuneração e a flexibilização em geral do mundo do trabalho, né? E isso vai provocar, obviamente, transtornos grandes na vida das pessoas. Então, uma imaginação, né, de que a gente poderia trabalhar menos, de que a gente poderia ter mais tempo livre, de que a gente poderia ter um tempo fora do tempo de trabalho para poder se dedicar a outras coisas da vida, né, acho que mobilizam o público nesse momento. A gente imagina o seguinte, né? Tem gente até que trabalha muito mais que isso, né? Trabalha 7 dias por semana, trabalha muito mais que isso, né? E muita gente também na informalidade, né? Aqui a gente já tem um recorte que são as pessoas CLT com carteira assinada, né? Quer dizer, já é um grupo mais restrito e com direitos trabalhistas, né? Quer dizer, exatamente. Eu acho que essa é uma questão importante, né? A gente está falando aqui, quando a gente está falando de jornada de trabalho, uma tentativa de redução de 44 horas para 36 horas, ao abrigo da CLT. A gente tem um contingente muito grande de trabalhadores que estão fora da CLT, estão no trabalho informal, e hoje em dia um contingente imenso de pessoas que são trabalhadores autônomos, né? É o conta própria, né? O conta própria, a gente pode pensar esse fenômeno da uberização, né? Então, a uberização em várias modalidades, mas vamos imaginar, por exemplo, motoristas de aplicativos, mas não apenas, né? Tem entregadores de comida, tem um conjunto de profissionais que trabalham em plataformas, né? Esse trabalho ele não tem nenhum tipo de regulamentação em termos de jornada. Na realidade, qualquer tentativa de estabelecer limites para essa jornada, a gente vê o que acontece, né? Tem resistências muito grandes. Então, tem trabalhadores que estão fazendo uma jornada absolutamente exaustiva. A gente está trabalhando aqui com o público que está ao abrigo da CLT. CLT que foi muito flexibilizada, a gente tem que lembrar, muito flexibilizada na reforma trabalhista de 2017, né, que é a Lei 13.467 de 2017, no governo do Temer. Tá? Então, que tinha uma promessa de que isso faria com que enfim, que o emprego subisse, né, aumentasse. Sim, exatamente. Né, e que não se confirmou, né? Não se confirmou, muito pelo contrário, né? A gente não teve nenhuma modificação dos níveis de emprego, que era o que estava sendo prometido, porque o discurso é sempre o mesmo, né? A gente tem uma forma de trabalho muito rígida no Brasil, um conjunto de leis muito grandes que impedem a flexibilidade, né? Paga-se muitos impostos. Paga-se muitos impostos, o custo do trabalho, a competitividade. Esse é um discurso que é veiculado o tempo inteiro pela mídia e que está, de alguma forma, né, muito inscrito, né, dentro da opinião pública. A gente absorve esse discurso o tempo inteiro, na mídia, né? Na grande mídia, nos jornais, assim por diante. E, na realidade, não é verdade. A gente tem uma das legislações trabalhistas mais flexíveis do mundo. E a gente tem, na verdade, um problema seríssimo, que são o quê? Uma quantidade, um conjunto de modalidades, de formas de contratação, de formas de remuneração, de flexibilidade de tipos de contrato, que é absolutamente contraproducente, né? A gente deveria ter um desenho mais harmonioso do que significa o trabalho, né? E do que significa, inclusive, uma vida fora do trabalho. Porque a gente está falando aqui do campo do trabalho mercantil, digamos, né? Do tempo de trabalho que o sujeito está exercendo numa atividade para poder ter uma remuneração e poder ganhar a sua vida. O trabalho, esse é o trabalho heterônomo que a gente chama, né? Há todo um conjunto muito importante de outros trabalhos que a sociedade tem que realizar. Que sequer são reconhecidos, né? Que sequer são reconhecidos. Como trabalho, né? Que sequer são reconhecidos como trabalho.
que estão nesse campo Por que a gente exemplo? chama o trabalho, por exemplo, reprodutivo, trabalho de reprodução social, o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, o trabalho de cuidar dos filhos, o trabalho de cuidar de uma criação. Que geralmente recai sobre a mulher, né? Aí a gente tem a questão do gênero também, né? Recai sobre a mulher, recai sobremaneira sobre as mulheres, sem dúvida nenhuma, são elas que exercem a maior parte desse trabalho, e quando a gente pensa no recorte racial, recaem sobretudo sobre as trabalhadoras negras. Sim. Né? Ou, em outros países, a gente vai chamar as populações racializadas. Né? Então, Certo. tem uma repartição muito desigual. E esse trabalho, que é fundamental, inclusive, né, como campo de reprodução, para garantir, inclusive, a possibilidade de existência do sistema capitalista, digamos, Exato. esse trabalho é invisibilizado. É. Então, esse é uma... E continua, né? Quer dizer, E essa continua. proposta não vai chegar para essa